Olá, internauta! Aqui no Diário de Goiás vamos comentar um artigo da nossa blogueira dinâmica, a Lênia Soares, com o título "O voo de pato na política em Goiás". Alguns políticos que têm voos de pato. Recomendamos a sua leitura para acompanhar esse diálogo conosco e essa repercussão no blog da Lênia Soares. Vacilo Oliveira, pato voa pouco, né? E os políticos Goiás têm voado pouco também, né? Sonham muito e vão pouco além do meia ponte. E aí que essa é a abordagem do excelente texto de Lênia Soares. Os políticos de Goiás que alçaram voo para a candidatura à presidência, alçaram voo para lideranças nacionais, Iris Rezende, Demóstenes Torres, Marconi Perillo, quem mais? Caiado, Henrique Meirelles. E são políticos que não conseguiram ainda se firmar no cenário da política nacional. E por que isso acontece, na sua opinião? Vamos também fazer a ponderação de que não é aí uma questão apenas de políticos. Goiás, do ponto de vista político, aí no contexto nacional, tem uma representatividade muito pequena. Então não é um estado de ponta. Normalmente o eixo da política fica ali em São Paulo, Minas, o Sul e o Nordeste também. Goiás, o Centro-Oeste não tem unidade dos políticos, não tem uma ação política consistente e aí isso acaba limitando. Também aí é a responsabilidade dos próprios políticos. Outro aspecto também que eu acho que vale a pena ser abordado, Altair, é que os políticos, eles têm muita vontade, os políticos Goiás, muita vontade e muito pouco profissionalismo. Como assim? Eles não se preparam para isso, não há uma estrutura para poder chegar-se a uma disputa nacional, não há um assessoramento, não há uma bagagem para criar um discurso, para criar uma assessoria que dê voz nacional. Nós vemos outros governadores trabalhando, outros políticos, o Eduardo Campos, por exemplo, de Pernambuco, ele está criando fatos nacionais, está criando um projeto e uma agenda nacional. Para se colocar como um nome na disputa pela presidência, uma disputa nacional. Se a gente olhar o que fez, por exemplo, Marconi Perillo nos últimos anos, ele não fez nada disso. Houve declarações em alguns momentos de que ele de que ele seria candidato a presidente, se apresentando como candidato. Mas a ação mesmo, projeção, uma articulação política no sentido de criar uma estrutura e uma estatura de político nacional, não houve nada disso. No caso, quando ele disse que queria disputar a eleição com Lula, aquela, de certa forma, uma provocação no pós-eleitoral de 2010 e também por 2011, esse tipo de provocação também não funciona, né? Sem articulação. Não adianta, fica discurso vazio, fica na provocação. É a mesma coisa que se a gente observar, mas o PSDB já colocou o nome de Marconi Perillo como um possível candidato à presidência. Colocou no bolo e no momento que quem estava disputando mesmo era Aécio e José Serra. Não era Marconi Perillo. Em nenhum momento houve uma ação do PSDB para poder fazer de Marconi Perillo ou para considerar Marconi Perillo como um jogador nacional, como alguém apto ou alguém preparado para poder representar o partido numa disputa nacional. Isso em nenhum momento. Fica aquela coisa de alguém visitar Goiás, de uma liderança nacional do PSDB visitar Goiás e falar, olha, Marconi Perillo é um bom nome para disputar a presidência. Sendo governador de Goiás, nem Marconi Perillo, nem nenhum político vai alcançar esse voo. Tem que ir para Brasília mesmo, e Senado, e é por aí. Onde Demóstenes esteve, ou seja, de certa forma, Demóstenes Torres esteve no lugar dos deuses, né? E caiu como um mortal daquelas situações mais difíceis. Pois é. A guerra é muito mais profissional, o jogo é muito mais profissional, a política é muito mais profissional. Está longe de funcionar como em Goiás, que basta dizer e empurrar com a força da estrutura financeira ou da estrutura de poder do governo. O jogo nacional tem uma disputa política, uma guerra de nervos, uma outra ação, e para essa ação não se vê nenhum político goiano ainda preparado para ela.
no caso, usando o título da Lênia Soares no blog, temos patos na política do Goiás. Nós não temos águias. Ainda não, tá precisando, tá faltando isso. Tá faltando águia. Tá faltando. Obrigado, Vacil. Abraço, até mais, até a próxima. Até o nosso próximo diálogo aqui pelo Diário de Goiás.